Vamos lá. Aí você foi lá, aí você foi no DHPP falar com... Falei com o delegado e marcamos para interrogatório dela no dia seguinte. No dia seguinte, antes dela falar com o delegado, antes dela falar com todo mundo, ela me conta. Aí ela me narrou tudo o que tinha acontecido, falou que ela queria confessar. Do nada, ela chegou pra você, vou te falar o que aconteceu. Ela tava chorando há 2 dias, sabe? Sim, Tinha passado já tinha visto a repercussão, quando... Talvez, isso eu nunca conversei com ela, mas uma coisa que me vem sempre à mente é talvez aquela chegada dela com aquela imprensa daquela forma, aquilo pode ter, de alguma forma, contribuído para a decisão dela de falar, não, eu vou confessar. Porque eu tô fudida. Eu vou confessar porque eu quero... Porque, na verdade, ela não confessou porque ela tava fudida. Sim. Não foi essa a ideia dela. Nunca foi uma preocupação tão grande dela, coitada de pena. Nunca. Tanto que eu conversei no começo com ela e falei, olha, Liz, eu não vou brigar muito pela sua liberdade agora, porque você confessou, certamente você vai ser condenada. E pensa no caso daquele jornalista, o Pimenta Neves, né? Sim, do Estadão. Do Estadão, que demorou para ser preso. E eu me lembro dele numa reportagem dele na Veja, e ele fala assim lá nas páginas amarelas. Legal, fiquei 7 anos solto, mas eu não consigo ir na padaria. Eu não consigo sair na rua porque todo mundo me aponta um dedo. E eu ainda tenho que cumprir minha pena. Isso sempre foi um assunto que eu conversei com ela, do tipo, tá bom, ela já devia ter saído em março, vai sair agora no fim do ano. Vai estar no regime aberto e vai reconstruir a vida dela. Ela vai sair? Vai sair agora. Cara, a gente vai chegar nessa parte, calma, eu quero só primeiro fazer uma timeline aqui do dia do DHPP lá. Quando ela contou, né? Quando ela contou. Ela te conta, na tua cabeça, vem uma coisa do tipo... Ela me contou, mas veja, naquele momento, o que a polícia tinha na minha visão de advogado? Porra nenhuma. Sim. Tinha um monte de achismo. Sendo honesto, é o que eles tinham. Os caras tinham periciado metade do apartamento inteiro e não tinham achado uma gota de sangue. Tinha sangue em metade do apartamento. Os caras conseguiram periciar a outra metade que não tinha nada, zero gota de sangue. Zero. Acho que o Salada não contou, mas ele montou todo o equipamento dele sobre a cena do crime. Porra, então, Salada, tu veio aqui e não contou, caralho? Ele foi lá, montou todo o equipamento dele sobre a cena do crime. Não ia achar sangue nunca, porque ele precisa de total escuridão, já tá tudo escuro para jogar o luminol. Aí vai ter aquele leve brilho, e aí ele vai lá e passa o Fecacult, que é o outro para confirmar se é sangue humano ou não. Ele explicou isso aqui pra vocês, coisa e tal, detalhadamente. 1000 vezes melhor do que eu. Aprendi no dia lá com ele, basicamente. Mas eles chegaram lá no apartamento. Eu não sei se rolou uma conversa entre o Mauro, que é o delegado, e ele falou, gostam de vinho pra caramba. Acho que deu uma pizza pra ele, que eles pediram pizza. Botou alguma coisa no vinho, tomou o vinho, se sentiu mal, foi deitar. Porque veja... A ideia da premeditação é tão ridícula que a pessoa premeditou e vai matar o cara acordado? Não tem lógica. Os argumentos da acusação não tinham lógica. Acordado? Ela era a mulher do cara, era só esperar ele dormir, né? Se fosse premeditado, dormir e matava no colchão. Então, não tinha lógica. Mas a ideia deles era justamente essa. Botou alguma coisa, aí fez aquilo lá em cima, matou no colchão e esquartejou na banheira. Essa era a ideia deles logo de começo. Era isso que eles tinham imaginado. Tanto que ele ficou periciando a área. O colchão, ele periciou a banheira, ele periciou a sala de jantar, mas não periciou em cima do local dos fatos, que tinha sido bem ali no hall de entrada. E depois, ela arrastou o corpo dele pelo apartamento. Ela deu um tiro nele e depois ela arrastou. Depois ela arrastou o corpo, Sim. Levou para o quarto de hóspede e lá cortou. Ela segmentou o corpo. Quando ela te contou isso, tu ficou assim... Só um detalhe, né? Vocês perceberam, a jogada aqui, a advogada não costuma falar o esquartejou o corpo, a gente fala segmentou o corpo. Segmentou. É muito... Entre nós aqui, só entre a gente, nós a forma que a gente acaba... Foi um segmento. Vocês cortam isso aí, corta, não pode falar corta, tem que falar segmentar. Segmenta. Mas na hora que ela te contou, você ficou meio apavoradão, assim? Tipo... Não, é isso que eu quero saber, É porque você lida com muitos crimes. Eu tava no meio de uma puta de uma tensão do cacete também. Sim. Vocês, veja, não sou uma máquina também ali, tava no momento ali... Preocupado, ia ter o interrogatório dela daqui a um pouco, preocupado quais as consequências daquele fato que ela acabou de me contar, explicando pra ela, confissão tem esse caminho, negar a autoria tem esse outro caminho, mas a única coisa que eu pedi pra ela foi... Fala a verdade. Agora eu preciso saber o que aconteceu.
Você não resolveu confessar? Então agora, ó, se você for fazer a confissão, eu preciso saber exatamente, e eu quero que você conte exatamente o que aconteceu, sem metade das coisas, porque você ferra um processo. Tecnicamente falando, se você bota um pouco de mentira ali na história, você ferra o negócio. Porque daí, num caso desse, o cara vai pegar aquela mentira e transformar aquela mentira num... O quanto de verdade ela te falou naquele dia? Não, o tempo inteiro. 100%. 100%. Ali ela se abriu. Mesmo na hora que eu achei. Depois, quando veio o laudo necroscópico dizendo que ela tinha esquartejado a vítima em vida, ou segmentado a vítima em vida, ou seja, Sim. traduzindo em miúdos, que ele não morreu do tiro, mas morreu do esquartejamento, eu fui lá ter com ela, fui lá falar com ela e falei, pô, você mentiu pra mim? Na boa, foi assim que eu falei. Falei, Elise, a gente fez um único acordo, não minta. Fala a verdade o tempo inteiro. E ela olhando nos meus olhos, ela falou, faz a prova que você quiser que eu não tô mentindo. A partir daquele momento ela ganha minha confiança total ali, porque... Quer dizer, ela foi uma cliente teoricamente confiável. Porque deve ter uns caras que também devem dar um Ó, migué. eu vou te falar, Maurício, poucos clientes são como ela, dessa forma. Ela é extremamente respeitosa. Até hoje ela me chama de professor. Com o máximo de um respeito. É professor, senhor. Tem toda uma referência ali de ter sido o professor dela e ela confiar no trabalho, etc. Então tudo isso é muito bacana nesse caso. E ali ela demonstrou, ela falou, pede a prova que você quiser. Eu falei, Elise, eu vou ter que pedir exumação. Veja, um caso de repercussão como esse, você pedir a porra da exumação é difícil. Porque parece que você está enterrando o cara de novo. Sim. É difícil. Para a família, Entre nós aqui, falando aqui abertamente, é muito difícil. Eu nunca, em nenhum momento, eu atuei para falar qualquer coisa mal da vítima, nada disso. Tudo que eu precisei falar, falei no júri porque eu precisava colocar as coisas como os fatos ocorreram. Então, eventuais casos deles extraconjugais, eventuais questões da personalidade dele, porque precisava fazer o contexto. Eu não queria mostrar aquilo, porque, veja, a gente tem um ethos aqui no Brasil que é muito complicado ligado à morte. O ethos ligado à morte é que a pessoa morreu, é um santo, então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Eu estou lidando com 7 pessoas. No final, tudo isso aqui é muito bacana, mas eu precisava convencer 7 pessoas. No final, o meu discurso ele é sempre dirigido para 7 pessoas que vão julgar o caso. Todo o resto é interessante. É legal, bacana para minha carreira, coisa e tal. Não vou negar. Mas na hora eu precisava convencer 7 pessoas. E todo o meu trabalho foi para convencer 7 pessoas. Eu tive 4 anos e meio para fazer isso. 4 anos e meio, conversando com um jornalista aqui, passando uma matéria para o outro ali, para o outro colocar lá. Contratando perícia daqui, contratando perícia de lá, fazendo questões gráficas. Mandei fazer um vídeo 3D. Sim. Eu botei 10 pessoas na minha equipe no júri. É difícil fazer isso, entendeu? Isso tem a ver com o fato de você, na hora que você bater um papo com ela, isso que eu quero saber, essa relação profissional-cliente, porque você tá, teoricamente você é o primeiro, você é o cara que tá sabendo o furo que o Brasil inteiro quer saber. Uhum. Ela te revela uma história absurda e ao mesmo tempo muito relevante pro caso, porque é a história de fato. Como é que fica você ali naquele momento? Porque só você tem aquele segredo. Como é que fica aqui? Mas eu não tinha mais aquele segredo. Porque ela não contou pra todo mundo. Eu tive o segredo até ela me falar na quarta-feira de manhã que ela queria confessar. A partir do momento que ela confessou, tá confessado. Tá, mas ela confessou isso daí, todos os detalhes que ela Confessou. Tá bom. Ela abriu o jogo ali. Tá Ela bom. abriu o jogo, foi isso, isso, isso. A única coisa que eu tomei de cuidado, Aham. veja, a confissão dela tinha uma pessoa que ela queria que soubesse exatamente e porque ela não queria, justamente aquela ideia do monstro, né, que todo mundo coloca o monstro, ela queria que, olha, eu quero que minha filha saiba exatamente o que aconteceu e que minha filha me julgue. Então a única coisa que eu evitei desde o princípio foi, olha, quando falei pro Mauro, quando falar do esquartejamento, não grava. Falei, não grava, expliquei, falei, olha, Mauro, o crime do esquartejamento em si é um crime que não é tão grave assim na nossa sociedade. Ele tem uma pena que vai de 1 a 3 anos. O difícil dela era o homicídio. Esquartejamento, a ocultação de cadáver de 1 a 3 anos. Vocês olham com uma cara assim, as pessoas acham isso. Ela se lascou por conta desse crime, certo? Por conta da ocultação de cadáver. Se ela tivesse parado, ligado pra polícia, talvez eu tivesse conseguido a absolvição dela no júri. Mas ela resolveu fazer o quê? Porque seria um crime, sei lá, Se ela tivesse passional, parado sei lá. e fosse premeditado, desse uma cabeçada no espelho Aham. e falasse, olha, ele me agrediu, eu reagi, tava solta. Mas não foi o que ela fez. Aproveita e faça essa pergunta. O que há de estratégia que te faz você, às vezes, pensar assim,
puta, eu tô muito errado, mas é isso que vai fazer eu ganhar. Do tipo, imagina numa situação, não essa, mas sei lá, o cara foi lá e matou o amigo. E aí você fala pro cara, velho, aproveita esse momento, enfia a cabeça no espelho pra fingir que foi uma briga. Existe esse tipo de coisa? Não, porque senão eu estaria praticando uma fraude processual. Eu jamais fiz isso, né? Isso existe um crime, que é isso, coisa e tal, mas as pessoas podem ter feito isso? Pode. As pessoas Mas podem colegas, não você, tudo bem. Colegas seus, você já ouviu casos disso? De pessoas colegas, que... acho que dificilmente alguém vai chegar pra você e falar, ó, o que eu fiz aqui nesse caso, entendeu? Tá, mas você... Mas poderia acontecer, do cara tentar Pode. ganhar uma pena... Existem diversos casos que acabam tendo esse tipo de discussão de que, peraí, mas ele ligou pro advogado, o advogado foi lá primeiro, o pai dele era advogado, será que eles fizeram isso?